Bem, numa das primeiras vezes que eu falei sobre inovação aqui com vocês nesse canal, eu falei que nem sempre uma ideia se transforma numa inovação. E muitas vezes nem sempre uma invenção se transforma em uma inovação. O que precisa para que a gente possa considerar alguma coisa como uma inovação? Dos requisitos básicos é que você cause impacto. E algumas invenções, elas só são criadas no papel. A pessoa tem uma ideia, transforma aquilo num desenho, transforma aquele desenho em algo que é um projeto que pode ser industrializado, e aí vai lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e registra e pede uma patente daquilo. Depois de requerida essa patente, aquela pessoa que inventou aquele produto, que pode ser fabricado, que pode ser industrializado, ela tem o direito de ser exclusivamente quem vai produzir aquilo. Ou seja, se outra pessoa tentar produzir aquilo que ela inventou, ela pode entrar na justiça e pedir uma indenização, pedir que a pessoa pague uma licença ou simplesmente proibir que a pessoa fabrique aquilo que ela inventou, porque ela patenteou aquilo lá. Mas se ela mesma não produzir aquilo que ela inventou e patenteou, isso não é inovação, porque você criar uma inovação que não gerou impacto, que não gerou nenhum movimento econômico, nada, nenhuma transação financeira ou nenhuma transação econômica, você não pode considerar como inovação. A inovação ela requer que a gente gere transformações, que a gente gere algum tipo de impacto, que pode ser social, pode ser econômico, mas só ideias no papel, guardadas numa gaveta ou depositadas no instituto que faz a defesa da propriedade intelectual, isso não é inovação. Então, falado isso, como é que está o Brasil em situação de patentes? E, lógico, pensando que não quer dizer que se você tem muitas patentes, você também é muito inovador. Mas é um bom indicador de que as pessoas estão interessadas em produzir as coisas, em que têm a intenção de industrializar alguma coisa nova, por isso elas fazem a patente. E, logicamente, se você tem muitas patentes, você tem mais chance de produzir inovação. Então, nós temos hoje no Brasil uma situação bastante diferente do que acontece nos países que são mais desenvolvidos. Por exemplo, se você pegar o ranking de quais são as instituições brasileiras que mais requerem patentes no Brasil, você vai encontrar basicamente universidades, institutos de pesquisa, institutos públicos, principalmente financiados com dinheiro público, que elas estão no topo do ranking, salvo algumas pouquíssimas exceções como a Petrobras, que é de longe a estatal, a empresa brasileira, que mais requer patentes nesse país. Mas depois dela, próximo dela, você vai encontrar institutos e fundações e universidades públicas, que é onde acontece a maior parte da pesquisa e que se transforma em ciência e que depois se transforma em patentes, e não necessariamente em inovação. Bom, se você pegar da mesma forma, e vamos ver quais são as empresas estrangeiras que solicitam patentes aqui no Brasil. E você vai ver que praticamente não tem nenhuma instituição pública, não tem dinheiro público envolvido nessas patentes. Todas elas são grandes empresas que, muitas delas do agro, principalmente BASF, Bayer e outras, elas são as que mais requerem patentes no Brasil. Ou seja, elas lá na sua origem inventam, criam, produzem ciência, tecnologia, fazem as suas patentes lá fora e depois vêm fazer a patente aqui no Brasil, porque é um mercado interessantíssimo, importantíssimo para essas empresas. Então a gente pode ver que existe um grande potencial sendo aproveitado por empresas estrangeiras no agro, patenteando ciência transformada em produtos que podem ser vendidos, comercializados, produzidos, E a gente tem um pouco movimento de empresas brasileiras fazendo a mesma coisa. Isso é uma tradição que já vem de muito tempo no país. Inclusive, a maior parte das patentes requeridas no nosso país é requerida por pessoas físicas e nem por instituições ou por empresas ou pessoas jurídicas. A maior parte, 43% das patentes requeridas no ano passado, 2022, segundo o INPI, foi pedida por pessoas físicas. Outra questão interessante é que sabe quem mais pede patentes para o nosso escritório de patentes aqui no Brasil? Não são os brasileiros, são os Estados Unidos. Com 28% das patentes requeridas no ano passado foram de empresas, instituições, principalmente privadas, americanas. E qual é a fatia dos brasileiros? 25%, menos do que os americanos pedem aqui. Lógico que depois disso vem várias outras, depois do Brasil, Suíça, Itália, França e outros países que também solicitam patentes no Brasil, mas olha que fenômeno. Nós mesmos, que temos tanta
potencial, as nossas empresas, nossas instituições, potencial de transformar a ciência em novos negócios, em novos produtos para serem industrializados, nós pedimos menos patentes do que os próprios americanos pedem no nosso país. Então, tem uma inversão nesse volume de solicitação de proteção da propriedade intelectual e a gente tem que começar a rever isso. Empresário, empresária, né, que você que está aí investindo em ciência, será que você está protegendo a nossa propriedade intelectual? Porque quando você não protege, alguém vem de fora, registra uma patente de algo que você pode ser que você já tinha inventado e outra pessoa registra essa patente e aí você não pode produzir aquilo porque foi patenteado por outra instituição. E quem pediu a patente primeiro é quem tem o direito de produzir, impedindo outros que produzam. Então existem várias questões relacionadas à inovação que dependem de que a gente tenha essa propriedade intelectual protegida, preservada, e esse é um esforço que todos nós temos que fazer enquanto sociedade, governos, empresas, instituições, principalmente empresários e empresárias, olhar para a nossa propriedade intelectual e ver se nós estamos protegendo de maneira segura para poder inovar e gerar resultados com soluções de inteligência brasileira para os brasileiros. E é isso aí. Semana que vem tem mais 100% Agro. Até lá.